Boa noite, igreja. Saúdo os irmãos no amor e na graça de Jesus, amém? É bom sempre estar aqui diante dos irmãos e poder compartilhar a palavra de Deus. É um grande privilégio, apesar da nossa grande maratona, que a gente vem enfrentando junto com alguns adolescentes, que eu vejo a cara de alguns ali. Ontem nós fizemos o nosso luau lá na praia de Mangaratiba, na Praia Brava. Muitos adolescentes aqui não estão por isso. Desde 7 horas da noite até esse momento, tivemos a vigília lá, onde compartilhamos a palavra de Deus durante a madrugada. Fizemos o culto hoje de manhã, onde também compartilhamos a palavra de Deus lá. Tivemos um grande churrasco, futebol, praia, um momento muito gostoso de crescimento para o nosso Ministério da Juventude, especificamente para os nossos adolescentes. Alguns vieram direto, como é o meu caso, outros preferiram ir para casa, descansar. Mas eu acho que nada mais do que justo o descanso deles, porque foi 2 dias ou um dia de muita intensidade. Durante a manhã eu estava com o irmão Lucas Máximo, que não é adolescente, mas esteve lá no luau também, ajudando. E quando deu 11 horas da manhã, nós decidimos entrar online e assistir o nosso culto. Estava o pastor Elber pregando Hebreus capítulo 4. Se eu estou certo, peguei mais ou menos na metade ali. Eu olhei para a cara do Lucas e falei assim, não sei o que eu vou fazer, porque a minha pregação é Hebreus capítulo 4. E justamente o pastor Elber, não sei se esse era o tema dele, mas se for, não foi nada combinado, e se for, eu acredito que o Senhor da palavra é o Espírito Santo que está aqui neste lugar. E o tema que Deus colocou no meu coração tem como base os versículos 14, 15 e 16. Hebreus capítulo 4, versículo 14, versículo 15 e versículo 16. Confesso que pensei mudar, mas o Espírito Santo não me permitiu. Ainda mais com a confirmação quando o nosso pastor, o pastor Carlos Elias, me chamou e falou assim, vai pregar, e me contextualizou um pouco, o coração da nossa igreja, o momento que a gente vive como país, e ali foi confirmando, é isso mesmo que o Senhor quer que eu traga aqui nessa noite, e eu me sinto animado em compartilhar com os irmãos isso. Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15, versículo 16, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos no trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que o Espírito Santo use esse texto para falar ao nosso coração, amém, irmãos? Algumas traduções colocam essa última palavra como oportuno. De repente a tua tradução está escrito assim: a fim de que encontremos graça e que ela nos ajude no momento oportuno. A minha tradução, a Nova Versão Internacional, escolheu a ideia da necessidade, essa palavra, necessidade. Eu estive pensando o que o escritor bíblico quis nos ensinar sobre esse momento de necessidade. Que momento é esse? O que o escritor bíblico que escreve o livro de Hebreus trata de passar-nos a ideia do momento da necessidade ou do momento oportuno? Que momento é esse? Primeiro eu gostaria de explicar que momento não é esse. Aqui o escritor bíblico não está falando de você que está desempregado e abre uma porta de emprego em tal empresa, e você vai até aquela empresa com a expectativa e esperança que aquela empresa vai te empregar. Aí, como você tem passado por momentos de necessidades econômicas, você olha para o céu e fala assim:
socorro, Senhor, eu me aproximo ao Senhor. Aí Deus vem ao teu encontro e abre a porta de emprego, trabalha no coração ali da pessoa que vai te entrevistar e o emprego é seu. O escritor bíblico não tem isso em mente. O escritor bíblico não tem em mente aqui essa ideia do momento oportuno, ou momento da necessidade. Quando nós temos uma saída familiar, deixamos o nosso carro em um lugar X, comemos, nos divertimos, rimos como família, crescemos em comunhão, depois nós voltamos para o lugar para pegar o nosso carro e voltar para casa e o carro não está lá. Aí nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, socorro. Nos aproximamos a Deus e pedimos socorro, pedimos graça. Aí o Senhor vem com graça, e o Senhor move a polícia da cidade e encontra o teu carro, e o teu carro volta para as tuas mãos. Não é isso que está na cabeça do escritor aos Hebreus. Resumindo, para encurtar um pouco as experiências e os exemplos, não está na ideia do escritor aos Hebreus a ideia que Deus venha nos socorrer nas nossas circunstâncias. Se bem que existem outras passagens da Bíblia que dá essa ideia, Deus ele vem ao nosso socorro, mas Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, não quer dizer isso. E é interessante, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, sempre nós nos determos aos detalhes da Bíblia. E um detalhe importante que nós encontramos aqui é a palavra portanto. O que significa a palavra portanto? Conjunção coordenativa conclusiva. Ou seja, tecla SAP, né? Nem eu entendi. Tecla SAP. Vamos lá. O que vem depois do portanto, a conclusão que vem depois do portanto, ou seja, o versículo 14, 15 e 16, é a conclusão de algo que vem antes do portanto, assim de simples. Ou seja, para que nós possamos entender o que diz esse momento de necessidade ou momento oportuno, temos que voltar atrás do portanto. Porque o que está atrás do portanto, o desenvolver de um pensamento, uma conclusão de uma história, se conclui depois do portanto, esse tempo oportuno ou momento de necessidade. É interessante quando nós olhamos para o livro de Hebreus, que o nosso pastor tem nos animado e estimulado a estudá-lo. Incluso é tema dos nossos pequenos grupos, né? Aqueles que ainda não fazem parte. É momento de você se aproximar a um pequeno grupo, porque estamos estudando a carta aos Hebreus. E é interessante quando nós olhamos para essa carta e entendemos alguns aspectos. Primeiro, que o autor é desconhecido. Orígenes, no 3º século, ele disse que só quem sabe quem escreveu a carta aos Hebreus é Deus. Não existe possibilidade que alguém tente adivinhar ou tente supor. E é interessante que a carta aos Hebreus, a diferença das outras cartas do Novo Testamento, ela não foi escrita para uma igreja local, específica, igreja que está em Roma, igreja que está em Corinto, igreja que está em Filipos, não. Ela foi escrita para os judeus convertidos daquela época, daquele tempo. E o capítulo 1, quando nós começamos aí a estudar a carta aos Hebreus, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus, ele trata de escrever e sintetizar as suas ideias, mostrando as suas conclusões. Quais eram? Jesus Cristo era superior que os anjos, ou é superior que os anjos do céu. E ele não somente conclui a superioridade de Cristo sobre os anjos dos céus, mas ele também conclui que Jesus Cristo foi e é superior a Moisés. Aí ele continua desenvolvendo a sua ideia, e o escritor ele começa a fazer uma comparação entre o povo de Israel que saiu do Egito para a terra de Canaã, ou seja, para alcançar a plenitude, a vida que Deus tinha para o povo. Então ele sai da escravidão,
Eles caminham pelo deserto, eles ficam ali peregrinando durante 40 anos, mas o rumo neles, a meta deles, o foco deles qual era? Ir para a terra prometida, Canaã, a plenitude de Deus, a vida que Deus havia sonhado para o seu povo. Então o escritor aos Hebreus começa a fazer uma comparação entre o povo daquela época com nós. Era como se nós saíssemos também de um Egito e nós passássemos, ou estamos passando por um deserto, porque mais na frente vamos ver alguns versículos que diz que o nosso deserto é o hoje. E nesse momento do deserto acontecerão algumas coisas, mas o nosso rumo, o nosso foco qual é? Canaã. O que é Canaã para a gente? Céu? Não. Pode ser também usado assim. Mas a ideia aqui de Hebreus não é falando do descanso como um lugar, e sim como um estado, ou seja, é uma vida que Deus tem para você, é algo pleno, algo abundante que Deus sonhou pensando em você. Deus, Ele te fez, Ele te criou, e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele planejou uma vida para cada um de nós, e louvado seja Ele por isso, porque a vida que Ele planejou para nós é uma vida abundante, é uma vida plena, e nós estamos aqui no deserto buscando essa vida plena, buscando essa vida abundante. E o escritor está dizendo mais ou menos assim, a comparação que ele faz: cuidado, irmão, cuidado, porque é possível que você que saiu do Egito, ou seja, você que recebeu o selo, você que foi alcançado e liberto da escravidão, é possível sim, que durante a tua peregrinagem no deserto, teu caminhar no deserto, você se perca e não entre na promessa de Deus, ou seja, você se perca com algo no deserto, e esse algo que te fez perder, fez com que a plenitude de Deus virasse uma utopia para você. Aí você vai viver a tua vida aqui na terra e nunca vai alcançar o que Deus tem para você. Essa vida que Deus desejou para você. Não estamos falando de salvação, como o céu, por exemplo. É vida. E é interessante observar aí, porque no capítulo 2, versículo 1, eu gostaria que você pudesse estar com a tua Bíblia nas mãos, o escritor, ele nos alerta a que nós tenhamos uma maior atenção com as nossas vidas. Ele diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Olha a possibilidade aí de nós que saímos de um Egito, estamos todos num deserto, existem coisas nesse deserto que podem nos fazer desviar e, consequentemente, não alcançaremos Canaã, a promessa de Deus, ou promessas de Deus para as nossas vidas. Capítulo 2, versículo 18. Nos desviamos por quê? Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, é capaz de sofrer aqueles que também estão sendo tentados. O escritor aos Hebreus, ele explica assim, ó: a gente vai caminhar no deserto, estamos caminhando, assim como o povo caminhou, e nessa caminhada existirão coisas que vão te fazer desviar, tentações. Ele sintetiza com essa palavra. Tentações que te farão desviar. Todos nós somos tentados. Capítulo 3, versículo 8. Assim como aconteceu com Israel no deserto, é o que ele conclui: não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Olha o paralelo que ele tem feito
com o povo que sai de Israel, os israelitas que saíram, de Egito, caminhando rumo à terra Canaã, passando por um deserto, peregrinando, lá eles são tentados. Aí o escritor fala assim: presta atenção, fica alerta, vigia, acorda, porque você que está num deserto, você também está sofrendo tentações, assim como eles foram tentados, e por causa da tentação eles não entraram. Alerta, as tentações nos tiram o foco de alcançar a promessa do Senhor. Hebreus capítulo 3, versículo 10. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Capítulo 3, versículo 12. Cuidado, mais uma vez o escritor está dizendo: irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Versículo 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, é o deserto, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado. Capítulo 3, versículo 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante esses 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Olha as palavras que o escritor começa a utilizar aí: povo que se rebeldia, povo que fez uma grande rebelião, e a causa da rebelião eles desobedeceram. Desobedeceram por quê? Porque eles não creram, foram incrédulos. Capítulo 4, versículo 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Por quê? Pois não foi acompanhada de fé. Entra a incredulidade, rebeldia, rebelião, desobediência, incredulidade. Capítulo 4, versículo 6. Portanto, aí continua o desenvolvimento do pensamento do escritor. Ele começa falando da superioridade de Cristo com os anjos, com Moisés. Aí ele já pega o gancho de Moisés e já entra lá no Egito, Deus tirou. Aí ele fala assim: e muitos padeceram, ou seja, da primeira geração todos morreram no deserto e não alcançaram. Aí ele começa: igreja, é igual com a gente também. Deus tem uma vida para nós, Deus tem promessas para nós, Deus tem Canaãs para nós. E muitas das vezes nós não alcançaremos Canaã, porque nós estamos em um deserto, sofrendo tentações. Essas tentações entram nas nossas vidas, nos transformam em seres rebeldes, em seres desobedientes, não queremos obedecer, e consequentemente o nosso coração para de acreditar, para de ter fé, de confiar. E consequentemente nós perecemos no deserto. Aí ele diz mais uma vez, capítulo 4, versículo 6. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entrarão por causa da desobediência. Aí ele vai uma vez mais, capítulo 4, versículo 11, concluindo e trazendo ainda esse pensamento para o texto, para o contexto. Portanto, uma vez mais essa palavra, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Cuidado, mais uma vez, ele nos alerta.
Aí ele vai para o texto que nós tomamos como base, capítulo 4, versículo 14, trazendo o mesmo contexto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que momento ele está falando? Momento onde o povo de Deus perde a sua confiança, a sua fé. Esse é o momento oportuno, momento da necessidade descrita dentro desse contexto. Momento onde o povo de Deus perde a sua fé, não no sentido de salvação, porque isso nós nunca perdemos, louvado seja Deus pelo sangue de Jesus, mas a sua fé e sua confiança em nos mantermos firmes nas promessas do Senhor hoje. É por isso que a aspa aí diz hoje, era hoje, não é amanhã. Nós passamos por momentos de deserto nas nossas vidas, e esses momentos fazem com que a nossa fé comece a vacilar. É isso que o escritor aos Hebreus está nos alertando e nos pedindo para que nós tenhamos um pouco mais de cuidado, para que prestemos mais atenção na nossa peregrinagem de hoje, porque acontecem experiências, e aí entramos nas circunstâncias. Acontecem circunstâncias que fazem com que eu entre nesse momento da necessidade, que eu perca a minha confiança no Senhor, a minha fé no Senhor. É possível que nas circunstâncias das nossas vidas nós percamos a nossa confiança no Senhor. Principalmente, abro parênteses, quando você coloca expectativas em Deus, que não são expectativas ditas por Deus, e sim ditas pelo nosso sistema religioso. Eu começo a esperar do Senhor algo, acreditando que aquele algo é uma promessa de Deus para a minha vida. E de repente aquele algo foi promessa de Deus para Abraão. E eu coloco a minha expectativa tanto nele, a minha esperança tanto nele, e esse algo nunca chega, consequentemente a minha fé vai se desfazendo. Eu começo a vacilar. Eu tenho orado tanto, e eu não vejo mudanças. Eu tenho clamado tanto por esse propósito, por esse objetivo, e eu não tenho visto nada da parte do Senhor. Então, nós começamos a vestir aquela máscara de piedosos, e entramos na presença de Deus como seres piedosos, mas é aquele estilo de pessoas piedosas que existe no coração murmuração. Mais ou menos assim: pô, Senhor, tenho orado tanto por isso, não tem acontecido nada, mas eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor está aí, que o Senhor é poderoso, mas Senhor, poxa, faz alguma coisa. Esse é o próximo passo, até nós chegarmos ao ponto da incredulidade, da falta de confiança. Clamamos ao Senhor, oramos, buscando a Deus, temos decepções, essas decepções fazem com que nós comecemos a murmurar. Perdemos a confiança quando as coisas não são da nossa maneira. E oramos a Deus, pedimos a Deus, dizemos a Deus como as coisas têm que ser, principalmente na oração. Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, manifesta isso, manifesta aquilo. E aí de repente Deus, que é o Senhor da história, fala: não vou fazer, eu não quero fazer. Assim como ele disse na oração de Abacuque, que Abacuque capítulo 1 vai na presença de Deus e: Senhor, olha aí, estão matando a gente, o Senhor não faz nada. E Deus falou assim: não vou fazer nada, porque o fato deles estarem matando vocês, eu já estou fazendo isso, é disciplina para vocês.
Aí Abacuque escuta isso do Senhor e fala: tudo bem, o Senhor sabe o que faz, o Senhor disciplina a gente, mas e com eles? Aí Deus fala assim: deles cuido eu, a história é minha. Aí Deus começa com os ais, os famosos ais, né? Ai daqueles que fazem isso, ai, estava se referindo ao povo de Babilônia. Eu vou castigar eles também. Às vezes nós temos essas visões de Deus que nos faz entrar em crises na nossa fé. Vemos tanta bagunça acontecendo e nós clamamos, oramos como povo de Deus. Nós nos levantamos em oração e olhamos para a nossa casa e vemos alguma coisa desarrumada e oramos e pedimos a presença de Deus ali. E oramos para as nossas vidas, algumas coisas estão desarrumadas e nos desagradam, e oramos, pedimos socorro a Deus, e nada acontece. Consequentemente, nós começamos a deixar a oração de lado. Perdemos a confiança, começamos a relaxar na nossa vida espiritual, começamos a parar de buscar a Deus, deixamos o compromisso que tínhamos antes, por decepções. Colocamos expectativas em Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é bom, Ele vai fazer, e quando Deus está fazendo, mas o seu pensamento é muito maior do que o nosso, e nós não temos a capacidade de entender o que Deus está fazendo, nós pensamos que Deus não está fazendo nada. Aí começamos a murmurar, reclamar, começamos a dizer: para que eu vou continuar orando toda madrugada, se eu já estou nesse propósito 1 ano e nada muda? Para que eu vou continuar buscando a Deus, lendo Bíblia, igual estou fazendo todo dia, 3, 4 horas estudando a Bíblia, se eu não tenho visto que os pecados me abandonam, os vícios, as minhas taras, que me machucam, mas são mais fortes do que eu, e eu tenho clamado, tenho buscado, tenho pedido socorro, libertação, e eu não vejo mudança no meu caráter, então deixa o propósito de lado. Para que eu continue entrando na igreja, e para que eu continue dando dízimo, minha economia está cada vez pior, e eu tenho dado dízimo toda a minha vida, e nós começamos a colocar em dúvida, em provações, a pessoa do nosso Deus. E começamos a perguntar: será que vale a pena continuar nisso? Será que vale a pena manter essa intensidade, manter esse amor? Aí começamos a relaxar na nossa vida espiritual. Esse é o próximo passo. Aí sabe qual é o outro passo? O próximo que sigue depois de você relaxar na tua vida espiritual? A incredulidade. Aí tu vê aquelas pessoas com seu primeiro amor que se converteram aqui domingo passado, algum domingo recente. Aí elas falam contigo, o brilho dos olhos dela: não, mas o Rio de Janeiro está em crise, mas Deus vai prosperar a nossa... E a pessoa está naquele primeiro amor, e você já é calejado, né? Aí tu olha para ela e fala: sim, Deus vai, tá bom. Nos transformamos em pessoas céticas. Por falta do nosso primeiro amor, começamos a abandonar a fé, a confiança no nosso Deus. E consequentemente de abandonar a nossa confiança, e não abandonamos a confiança porque pisaram no meu calo. Quando olhamos para trás, são motivos muito lógicos que nos levam a abandonar, a parar, a cansarmos da nossa intensidade de busca ao Senhor. São motivos legítimos. Aí quando nós nos cansamos, Dostoiévski já tinha dito: se Deus não existe, tudo é permitido. Aí nós começamos a abrir mão dos valores morais. Se Deus não está aí para dar uma força, se Deus não está aí quando eu peço socorro a Ele, se Ele não está aí para me ajudar, Ele também não estará para me disciplinar. E é por isso que eu deixo os valores morais de lado, por causa da minha incredulidade. E é nesse momento que eu começo a perder aquela vida que Deus tem para mim. É nesse momento que eu começo a ver Canaã cada vez mais longe.
É nesse momento que eu começo a viver uma vida de deserto, uma vida seca, uma vida árida, uma vida onde eu não encontro descanso, onde constantemente o que me rodeia são murmurações, má gênios, pessoas negativas, e constantemente, porque eu sou uma delas também. É isso que o escritor aos Hebreus está nos alertando a ter cuidado. É isso que o escritor aos Hebreus nos pede: prestem atenção, gente. Prestem atenção, cuidado. E ele várias vezes repete: cuidado. E ele faz o paralelo com cuidado. Olha para trás, aconteceu isso, cuidado, cuidado. Hoje em dia é assim também, cuidado. E é interessante, quando nós nos deparamos diante de um cenário assim, quando nós olhamos tantas ameaças nesse deserto, que podem frustrar a vida, a plenitude que Deus tinha para a gente, ou que tem para a gente. Quando nós olhamos isso, automaticamente o meu coração se desanima, porque eu pergunto: como eu consigo atravessar esse deserto? Diante de tantas tentações, diante de tantos problemas, diante de tantas decepções da vida, como eu continuo vivendo a vida plena que Deus tem para mim? Aí é nesse momento que o escritor aos Hebreus nos diz o seguinte: temos um grande sumo sacerdote. É nesse momento que o escritor aos Hebreus nos pede para que nós possamos olhar para aquele que nos coloca diante de Deus e aquele que coloca Deus diante de nós, Jesus Cristo. E ele diz: olhem para ele, porque ele também passou o seu deserto. Ele se fez homem, se lembra? Ele viveu como um de nós. Mas a diferença não é que ele não sofreu, porque ele também sofreu, e mais do que nós. A diferença é que o deserto e as suas tentações não foram capazes de fazê-lo pecar. E é por isso que ele conseguiu alcançar a plenitude de Deus para ele. É por isso que ele, sim, tem autoridade de te olhar e falar assim: o caminho é por aqui, porque eu passei, eu tenho autoridade, eu fiz o certo, eu não pequei. As tentações do deserto não foram capazes de tirar o meu foco do meu objetivo, que era fazer a vontade do meu Pai. Até esse momento, o que eu trouxe aqui é revelação, que é revelação diferente de profecia. Revelação é quando Deus traz um ensinamento geral para todos. Isso aqui é para todos. Todos nós estamos no deserto, todos nós somos tentados, é o que diz aqui: todos. E todos nós devemos olhar para o nosso grande sumo sacerdote, aquele que coloca Deus diante de nós e coloca nós diante de Deus, Jesus Cristo. Mas a partir desse momento aqui, eu gostaria de abrir o coração e compartilhar algumas profecias, palavras de Deus para mim, no meu pessoal, que eu oro e peço que o Senhor traga também para o teu coração no pessoal. Porque eu, quando comecei a perguntar: Jesus, que tentações o Senhor passou, que eu preciso ter cuidado? O que o Senhor tem vivido ou viveu no deserto, no seu tempo aqui na terra, que o Senhor tem para me dizer: Marcos, você tem feito isso, Marcos, cuidado com aquilo, Marcos, e isso vai roubar a vida plena de Deus para a tua vida. E eu comecei a perguntar e Deus trouxe algumas coisas para o meu coração. Primeiro, solidão. Eu acho que hoje eu não me escandalizo tanto por pessoas que estão passando por sofrimento. Ah, fulano está sofrendo. Antes eu confesso que eu tinha muita crise com Deus por isso. Ah, fulano está sofrendo. Eu dizia: pô, mas Deus não está fazendo nada. O cara é tão puro, tão de Deus. Por que Deus não faz nada? E anos de sofrimento, né? Uma das grandes crises que vivi na minha fé foi quando o pastor Timichak faleceu, o antigo diretor da junta. Eu passei dias com ele, dormiu na minha casa vários dias, e eu não consegui, durante 2 semanas, dormindo no mesmo quarto, não consegui achar um pecado nele.
E eu procurava, eu ficava assim, não, esse velhinho não é perfeito, não é possível, ninguém é perfeito. E ele é perfeito, ou foi? Era Jesus Cristo. Os que tiveram o privilégio de gastar tempo com ele, 2 minutos era suficiente para sentir a presença de Jesus ali naquele lugar, te dando direção, te aconselhando, orando contigo, chorando com você. E quando eu olhava para aquele homem santo, tendo que ser carregado, porque o câncer tinha descido para as suas pernas também, e os médicos diziam, temos que amputar a perna, porque já tiraram tantos órgãos dele, temos que amputar, e a família falou, não, deixa a vontade de Deus, ele já sofreu muito. E nós tínhamos que carregar ele da junta, eu me lembro, na Senador Furtado, do 1º andar até o 3º andar, onde era o seu escritório, do colo. E aquilo era constrangedor para ele, eu lembro a carinha dele que ele fazia, e é muito lógico. E uma vez, quando eu entrei no escritório dele, ele se encontrava, depois de levá-lo, eu esqueci alguma coisa e voltei. Quando eu entro, ele estava chorando no escritório. E eu falei, o que foi, pastor? Ele, é muita vergonha, Marquinhos, é muita vergonha, mas Deus é bom. Eu saí da sala dele, eu falei assim, que Deus é bom nada, não é possível. Uma pessoa tão santa, então Deus leva logo. E o homem está ali cada vez pior, cada vez mais fraco, cada vez mais doído, e Deus não tem feito nada. Eu me escandalizei durante um tempo por dores, mas hoje eu não me escandalizo já por dores. Hoje eu me escandalizo quando uma pessoa está doendo ou doída sozinha. Porque eu falo, caramba, cadê nós, a igreja, nesse momento? Porque eu acho que não existe nada pior do que uma pessoa sozinha, solidão. Principalmente quando essa pessoa está passando por um vale de lágrimas, por um momento difícil, um momento de perda, um momento de angústia, de decepções, essa pessoa sozinha. Aí o escritor aos Hebreus diz assim, olhe para o autor desse livro, Jesus Cristo. Ele vai te dizer o seguinte, irmão, ânimo, você não está sozinho, porque eu também me senti assim. Eu também estive sozinho por muitas vezes, e não porque eu quis, porque eu ia lá nos meus melhores amigos, Pedro, Tiago e João, e falava, cara, ora comigo, e quando eu voltava eles estavam dormindo. A solidão não é culpa tua, é o que diz Jesus, a solidão é culpa daquele que não vem até você. Deus não planejou isso para a tua vida. Deus nunca idealizou que o teu ser seja sozinho, que você se sinta abandonado na vida. Aí Jesus olha para nós e diz o seguinte, fique tranquilo porque eu também pensei que estava sozinho, mas o meu Pai sempre esteve comigo. Deus está com você, meu irmão. Quando eu olhei para Jesus e perguntei, Jesus me falou uma segunda coisa, assédio do mal. Jesus passou pelo assédio do mal. O assédio do mal faz com que nós não alcancemos a plenitude de Deus. Mas me entenda uma coisa, irmãos, assédio do mal não é o gadareno com uma legião de demônio, porque o cara quando vem babando para você e fazendo careta, você sabe que o cara é endemoniado. Aí você vai se posicionar e você vai começar a guerra espiritual ali, repreendendo o espírito imundo no nome de Jesus. Mas Satanás, ele não vem para você, demônio que vem babando é demônio fraco. Demônio que vem rugindo, colocando medo, é demônio fraco, porque a gente sabe quem está por trás daquilo. O assédio do mal é quando, que nos desanima a alcançar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, é quando as pessoas que comem na mesa conosco nos apunhalam. Aí quando nós olhamos para Jesus, Jesus fala assim, eu passei por isso. Um dos meus melhores amigos, uma vez chegou e falou comigo, não, tu não vai morrer não. Aí o que eu falei com ele? Aparta-te de mim, Satanás. Esse é o pior assédio do mal, que faz com que nós nos desviemos. Sabe por quê, irmãos? Porque isso traz decepção, feridas para o nosso coração. O salmista no Salmo 55, versículo 12, diz o seguinte, queria eu que fosse um inimigo,
Queria eu que fosse um desconhecido, mas foi você, meu companheiro. Você fez isso comigo. Você que se assenta na mesa comigo, você que come comigo, você que me abraça, você fez esse mal. Eu estou desestruturado, diz o salmista. Essa decepção faz com que nós percamos o foco. E infelizmente, grandes agentes do mal têm sido muitos sistemas religiosos. Sistemas que tratam a pessoa dessa maneira. Veem a pessoa como um número. Veem a pessoa como algo a ser retirado, a ser aproveitado. E eu começo a sugar aquele algo daquela pessoa até aquela pessoa ter algo para me dar. Chega um momento que aquela pessoa seca. Aí o que nós fazemos, ou o que a religião faz? Chuta aquela pessoa. Vamos procurar uma pessoa mais cheia. Pessoas guiadas e com a mente totalmente controladas pelo inimigo. Isso faz com que as pessoas vivam experiências negativas e clamem como o salmista no Salmo 55. Podia ser o meu inimigo, mas você... Eu estou desestruturado. Aí a pessoa cai em depressão, a pessoa fica com falta e com crises de confiança, não confia mais em Deus, porque começa a pegar nojo por Deus, mas que Deus não era a religião. Aí ele começa a misturar as coisas e dizer, que Deus Clamem como o salmista no Salmo 55. Não foi Deus Podia que ser nos o meu tratou inimigo, assim. mas você... Aí Jesus, ele diz o Eu seguinte estou nesse texto: desestruturado. você que Aí a está pessoa... decepcionado, você que tem passado por maus momentos na tua vida, na tua experiência de vida, experiência religiosa que seja, e você tem se sentido essa pessoa, que as pessoas têm somente se aproveitado de você, e são pessoas que estão te abraçando, pessoas que são amigos. Aí Jesus fala o seguinte: calma, olha para mim. Fizeram isso comigo também, muitas vezes, né? Eu entrei no meu carro lá na cidade, e todos diziam Hosana ao rei, né? E me crucificaram, e não me deram nem um enterro digno, me crucificaram fora da cidade. Isso era vergonhoso, é por isso que ele escreve isso no capítulo 13, vamos sair para fora da cidade e enfrentar o vitupério, a vergonha que ele sofreu. Ele morreu fora da cidade, era vergonhoso isso. Aí Jesus fala o seguinte: eu passei por isso e eu te digo uma coisa: Deus, o meu Abba, o meu Pai, sempre esteve comigo, louvado seja o nosso Deus. Quando eu olho para o Senhor Jesus, Ele fala o seguinte comigo: Marcos, a dor física, ou a dor, também pode atrapalhar os meus propósitos, pode te impedir que você alcance essa plenitude. Pessoas que estão doentes por muitos anos, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sentindo dor na sua carne, na sua alma. Essas pessoas entram em um estado no deserto que elas não conseguem mais acreditar, elas não conseguem mais sonhar. Como diz o Salmo 126, faz-nos sonhar novamente, Senhor. Perdem a visão, perdem a esperança, a motivação de continuar lutando se vai pela dor, porque não aguentam mais sofrer. A Isaías capítulo 53, versículo 5, Deus diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus Cristo foi moído pelos nossos pecados. O verbo utilizado aí, do moído, é literal. É literal. Vem da ideia da carne moída. Não sei se os irmãos, com certeza já, vão no supermercado e preferem moer a carne. Porque preferem uma carne moída com muita gordura ou uma carne moída sem gordura. Então compram um pedaço da carne e colocam para moer, né? Ela perde a sua forma, não é assim? Ela sai moída.
Ela pode ser uma picanha, triângula. Bota na carne moída, perdeu a sua forma. É por isso que Isaías diz em 53, no seu capítulo: ele foi ferido, ele foi moído, ele perdeu o seu parecer. Isaías não está dizendo que Jesus Cristo era bonito e ficou feio. Isaías está dizendo que, porque uma pessoa que era bonita e fica feio depois de muito golpe, você reconhece: ah, é fulano, é o Leonardo. Mas agora uma pessoa, quando é moída, ela perde a sua forma. O que Isaías está dizendo é que ele sofreu tanto, ou o Messias iria sofrer tanto, e assim o foi, que ele perdeu a sua imagem, a sua forma, ou seja, as pessoas olhavam para ele e diziam: não é ele, não é ele, porque ele não tem esse nariz, ele não tinha essa boca. Sim, é porque ele está desfigurado, foi moído, perdeu o seu parecer. Aí quando nós olhamos para esse quadro, um Jesus Cristo que foi moído, que foi crucificado, foi massacrado pelos nossos pecados, nós que vivemos momentos de dor, olhamos para o nosso grande sumo sacerdote, e aquela dor que ele viveu traz medicina para a nossa dor, e é por isso que diz: pelas suas chagas nós somos curados. Ou seja, eu olho para a sua dor e a minha dor minimiza. Não tem como. Não tem como eu continuar reclamando de dor, continuar perdendo a minha fé por uma dor, se eu estou olhando para Ele, aquele que foi moído. As suas chagas, as suas feridas trazem cura para as minhas feridas, para a minha dor, minimizam a minha dor. Quando eu olho para esse texto, e termino com isso, Jesus, Ele me disse que eu preciso controlar a minha vontade de pecar, a minha cobiça. Jesus Cristo teve vontade de pecar, irmãos? Teve vontade de pecar? Ele teve a luta? Teve. É porque a gente fala que não, porque a gente entende que pecado é o quê? A gente sempre vai para o lado sexual, né? Não, nunca vi Jesus ali tentado com nenhuma mulher, não teve vontade de pecar, não. Quando Jesus estava no Getsêmani, no jardim, porque temos que entender o que é pecado. Pecado é errar o alvo. Deus tem uma vida, Deus tem uma ordem, e eu não faço aquela vida, eu não faço aquela ordem, eu pequei. Pode ser um pecado como Jonas, de ir para outro caminho, ir para outra cidade, ou pode ser um pecado que afete a vida moral, ética da pessoa. Jesus estava ali no Getsêmani, e aí eu começo a entender o porquê que Hebreus capítulo 12, o versículo 4, me diz o que diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. O que Jesus está falando aí? Que a gente tem que morrer para não pecar. Vai, me crucifica, mas eu não vou olhar. Não é isso. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês se lembram quando eu estava no Getsêmani? Eu estava angustiado, porque eu não queria morrer. Quem quer morrer? Eu não queria. E eu lutava com Deus e dizia: Deus, se tem outra maneira de salvar a humanidade, tira esse cálice de mim, aparta de mim essa taça, esse copo. E Deus olhou para mim e falou assim: Jesus, não tem um plano B. Isso foi idealizado antes da fundação do mundo. Você não é um plano B nem C, você é o plano meu para a humanidade. Não tem outra maneira. Aí Jesus Cristo se levanta e vai nos amigos dele e fala assim: vocês estão dormindo, cara, me ajuda aí, eu estou desesperado, eu não quero morrer. Aí os amigos dele começam a orar, e ele vai para um lado e vai para outro, e Deus, será que não tem mesmo uma maneira, Senhor? O Senhor é tão poderoso. Ele, não tem. Ele vai de novo nos amigos: vocês estão dormindo de novo, acorda aí.
Eu acho que se eu fosse o conselheiro de Jesus, eu ia falar, pô, cara, calma a tua alma, tu já orou? Relaxa, né, e descansa. Eu tenho certeza que ele ia falar para mim assim, você está passando pela metade do que eu já passei? Porque nessa minha angústia de ir para um lado, de ir para outro, de indagar a Deus, de pedir ajuda para os amigos, de me encontrar sozinho, nessa angústia eu olho para o meu corpo e o meu suor começa a ser transformado em sangue. A angústia é tão forte no meu coração de peco ou não peco, faço a vontade de Deus ou não faço, obedeço meu pai ou obedeço a minha carne, é tão grande que eu comecei a suar sangue. Vocês já fizeram isso? É isso que diz Hebreus 12, versículo 4. Vocês já suaram sangue para não pecar? Ah, mas é tão forte, né? E o desejo e a vontade, mas vocês já resistiram ali, Deus me ajuda, pediram ajuda para os amigos, Deus, por favor, e começaram a suar sangue, vocês já viveram essa experiência? Eu ia dizer, Senhor, não. Ele, então fica quieto. Porque vocês ainda não resistiram até botar sangue pelos poros, derramar sangue. E ali eu vejo, quando eu olho para Jesus, um Jesus que me mostra que o caminho para encontrar essa graça, esse socorro no momento oportuno, no momento da tentação, exige esforço da minha parte também. Porque é muito mais do que eu levantar a mão para o céu, numa ideia mística, grega, de dizer, Senhor, vem, sopra um vento, aí de repente eu não faço nada, aí vem o vento e flui, e tudo mudou na minha vida, tudo mudou na minha existência, eu começo a viver uma vida mais santa, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor esposo, eu sou o melhor trabalhador, eu começo a ser transformado em uma pessoa mais ética, que dá valor para os valores, desculpa a redundância, morais da vida, sou uma pessoa mais ética. Não é o caminho esse. Jesus nos chama para o esforço. Jesus, essa ideia de aproximemo-nos, é a ideia de soem até sair sangue. É por isso que o escritor nos traz de todo esse contexto e diz o seguinte: vocês que estão perdendo a confiança, perdendo a motivação de continuar cheios, de lutar, de provar o melhor de Deus para vocês, vocês que estão vivendo isso, recuperem as forças, descansem na fé de vocês, começa novamente a acreditar que Deus é um Deus bom, sim, ainda que as circunstâncias me mostrem o contrário, eu continuo acreditando que Deus é um Deus bom. Ainda que as coisas eu não consiga perceber, não consiga ver com meus olhos tão limitados, eu continuo acreditando e descansando e tendo fé que o meu Deus é um Deus bom. Recobre as forças, cobre ânimos, levante a tua fé. É difícil, sim, mas o nosso chamado, irmãos, é para que nós saiamos fora da cidade, e lá nós vamos sofrer o mesmo vitupério, a vergonha, essa dificuldade, mas o mais lindo desse texto da palavra de Deus é a parte final, quando nós nos esforçamos, quando nós cobramos ânimo e nos apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos. Quando eu recupero isso, eu não deixo isso se perder, eu me achego ao trono de graça, e nesse momento eu começo a receber misericórdia. Nesse momento eu começo a encontrar graça, favor que eu não mereço, e essa graça vai me ajudar nesse momento do deserto. Essa misericórdia de Deus, esse cessar o mal, vai me ajudar nessa peregrinação, para que eu não me perca, para que eu continue caminhando rumo às promessas de Deus para a minha vida. Eu gostaria que você pudesse fechar teus olhos nessa noite. Gostaria de fazer dois convites nessa noite. O primeiro
vai para as pessoas que ainda não saíram do Egito. Ou seja, as pessoas que ainda continuam presos nos seus pecados, pessoas que ainda continuam escravas e pessoas que precisam de um libertador para tirá-las do Egito. Esse libertador é o nosso grande sumo sacerdote, é Jesus Cristo. É aquele que se coloca diante de Deus e te leva para Deus, e é aquele que traz Deus para você. Você quer Deus nessa noite? Você ainda não tem. Vá para Jesus, se aproxima de Jesus e fala: Jesus, eu quero Deus, eu quero que o Senhor me leve para esse Deus, um Deus de amor, um Deus bom, um Deus que está te esperando para derramar misericórdia, perdoar os teus pecados e derramar graça sobre a tua vida, para que você possa alcançar o melhor dele para você. Ele tem o melhor para a tua vida. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa decisão de se entregar para Jesus, para que Jesus possa trazer Deus para a tua vida e te levar para Deus, eu gostaria de te convidar que você pudesse fazer nessa noite, com uma simples oração, dizendo: Senhor, eu quero. Para isso, eu gostaria de te reconhecer nessa noite. Você que deseja fazer essa oração de entrega, levante a tua mão onde você está, dizendo: Senhor, eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe também, Senhor. Alguém mais? Levante a tua mão dizendo: Senhor, eu quero. O Espírito Santo te encha com a sua presença, no nome de Jesus. Não vou insistir, porque no momento oportuno, no momento da necessidade, Jesus Cristo é um refrigério para a nossa alma. Porque ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Ele estará contigo. Agora eu gostaria de convidar toda a igreja que está passando por esse deserto, e coisas têm acontecido, de repente não foram as mesmas experiências que Deus falou para mim. De repente, durante essa mensagem, Deus tem te falado coisas diferentes, experiências tuas, profecias para você. Mas você entendeu que o princípio é o mesmo. É se aproximar de Jesus, é olhar para Ele, que Ele vai estar te levando para o Pai e trazendo o Pai para você. Você não está sozinho. E você nessa noite deseja fortalecer a tua fé, se apegar a ela, dizer: eu quero recuperar isso que eu perdi. Eu gostaria de te convidar que você pudesse se colocar de pé no teu lugar e cantar esse louvor junto com o pessoal de louvor. Você que deseja nessa noite recuperar a tua fé, recobrar a tua fé, recobrar os ânimos e dizer: Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero voltar àquele primeiro amor, eu quero voltar novamente àquela paixão. Fique de pé no lugar onde você está, no nome de Jesus. Eu gostaria de chamar o nosso pastor, o pastor Carlos Elias, para que pudesse orar por essas duas pessoas que aceitaram Jesus e pelos irmãos que estão ficando de pé. A igreja toda pode se colocar de pé, orar o Senhor comigo. A igreja que deseja fazer esta oração final do culto, faça dessa oração a minha canção, a sua canção, juntos nesta noite. Me obrigue ao Senhor.
posso não abrir o altar. O altar do Senhor é lugar de refúgio. O altar do Senhor, ainda no Novo Testamento, é lugar da igreja buscar, clamar, pedir e receber essa graça. O tempo oportuno, irmãos, é quando nos sentimos tocados pelo Senhor e percebemos que precisamos reconectar com esse caminho, com essa vontade. A incredulidade nos toca, no meio da caminhada a incredulidade nos faz afastar. Eu quero orar por aqueles que desejam nesse momento, ouvindo a mensagem clara, aproximar-se do sumo sacerdote Jesus, que se compadece das nossas fraquezas, para sair daqui alcançando graça do Senhor, recebendo graça do Senhor, favor que você não merece. Os dois irmãos que entregaram sua vida a Jesus podem vir aqui e vão abrir esse altar. Semana difícil vamos ter no Rio de Janeiro, vocês sabem disso. Eu quero orar especialmente por aqueles que têm parentes e familiares da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu sei das lutas que vamos passar essa semana, e o meu coração está preparado, muitos ainda não estão. Eu quero abrir o altar para você vir aqui e também clamar pela segurança desse seu parente, desse seu amigo, desse seu irmão, desse seu familiar que luta nessa frente de batalha também. Nós precisamos cobrir essa gente de coração. Saia do lugar, venha para o altar, venha clamar por socorro. Você que entende que o sumo sacerdote, o nosso Senhor, chama você para o altar, saia do seu lugar e venha agora, entregue a sua vida para que Deus venha com socorro. O meu socorro vem do Senhor. O sumo sacerdote que está aqui, irmãos, ele se compadece, a Bíblia diz, ele se compadece das nossas fraquezas, ele sofre conosco, ele luta por nós. Pode vir aqui, temos no altar, podem chegar aqui nesse corredor também. Nós vamos orar por todos aqueles que têm familiares essa semana e que sabem que vão lutar aí certamente lutas muito difíceis, mas nós somos mais que vencedores. Você que também hoje dedicou sua vida a Jesus, nós oramos com você, que o Espírito Santo coloque um selo no seu coração. Ele sela, ele coloca esse selo. O selo do Senhor, quando é colocado, irmãos, ele não tira mais. Se está na mão do Senhor, a Bíblia diz, ninguém arrebata da minha mão. Amém? Igreja, ergue as mãos para abençoar comigo. Me ajude a abençoar esses irmãos que estão aqui hoje para buscar essa graça do Senhor. Deus, nós selamos esta hora, Senhor, hora poderosa, hora do Senhor com a igreja. Nós temos hoje um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou, e hoje pode, ó Deus, interceder por nós e nos apresentar ante ao Senhor. Por aqueles que estão aqui no altar, rogando por graça do Senhor, eu peço, graça sobre graça, derrama o teu poder. Aqueles que estão aqui no altar também, ó Deus, parentes, ó Deus, na força militar do estado do Rio de Janeiro, hoje, pedimos uma unção especial. A frente de batalha é grande, ela tende a aumentar, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Vem nosso auxílio, Senhor, socorre tua igreja, sela aqueles que estão aqui com o selo do Espírito, e que ousando viver com a mente no Espírito Santo do Senhor, pensamos todas as batalhas. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Deus abençoe. Pode sentar-se. Hoje pedi o coro masculino para estar aqui, e de forma muito carinhosa e especial, vou fazer um apelo. O coro masculino faz o pós-lúdio, cantando uma canção que você vai sentir saudade.